E aí, quando a gente fala de diversidade, não é só pra, porque é modinha e tudo mais, sabe? Porque tem que ser politicamente correto e tudo mais. Não. É porque, muitas vezes, aquela pessoa branca que tá ali realmente não vai reconhecer o racismo daquela situação. E aí precisa de uma pessoa negra, precisa de uma pessoa de uma outra etnia, com outras vivências, né? Pra poder apontar aquilo que tá errado ali, sabe? Para que as coisas possam ser mais diversas para todo mundo, para que todo mundo possa ser incluído, né? Para que ninguém fique correndo risco de vida e ninguém fique sendo privado de fazer as coisas, né? Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Fiquem à vontade, voltem aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando tem vídeo novo. Passem nas nossas redes sociais assim que esse vídeo aqui terminar. Passem também no vídeo para ajudar a vaquinha, né, desse canal. Tem a nossa coleção de camisas, canecas e outros produtos com a Chico Rei. O link para todas essas coisas estarão aqui no box de informação desse vídeo, beleza? Então, gente, hoje, né, nós vamos falar sobre um assunto que, como vocês viram aí no título, né, se trata de quê? De tecnologia, né? E aí, como a gente vive em uma sociedade que é racista, né, não teria como a gente não incluir a tecnologia nessa estrutura racista também. Então, nós podemos dizer que a tecnologia, né, que nos ajuda tanto no nosso dia a dia, a tecnologia que está presente aí nas nossas vidas e tudo mais, que ela não é exatamente para favorecer pessoas negras, uma vez que o sistema em que a gente vive é um sistema racista e é um sistema que não favorece pessoas negras, né? Então a gente vai dar alguns exemplos aqui de como essa tecnologia, de como isso é feito, né, na prática. É importante frisar que o que acontece é que esses produtos, eles são feitos por pessoas, né? E aí, como as pessoas são racistas, como as pessoas não questionam muitas coisas que fazem e tudo mais, então, né, obviamente que essa tecnologia, obviamente que esses algoritmos que são utilizados para fazer essas tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia, obviamente que esses algoritmos, eles são racistas, né? Deixem aqui nos comentários outros exemplos também, né, de produtos aí que vocês conhecem, de exemplos, né, mesmo, que demonstrem o quão racista pode ser essa tecnologia que a gente usa no nosso dia a dia. E aí o primeiro exemplo é a saboneteira que não reconhece mãos negras. Aconteceu que dois amigos, né, eles foram utilizar uma saboneteira, essas saboneteiras que você coloca a mão e aí o conteúdo, né, o sabonete sai e tudo mais. E aí eles foram utilizar essa saboneteira e tal, e um deles era um homem negro. E aí na hora que ele foi colocar a mão dele, a saboneteira simplesmente não reconheceu. Então o líquido, né, o sabonete não saiu. Agora, quando o cara branco foi utilizar a saboneteira foi e reconheceu a mão dele e ficou tudo bem. Nesse caso, eles levaram na esportiva e tudo mais. Só que a gente vai ver aqui exemplos muito sérios que podem até tirar as nossas vidas mesmo, sabe? Nem sempre dá pra levar essas coisas na brincadeira, né, gente? Nem sempre dá. E aí, gente, eu peguei aqui uma matéria, eu vou deixar todos os links dessas matérias que eu peguei para referência aqui na caixa de informações desse vídeo. Então, leiam, por favor, tá? Eu peguei uma matéria aqui, que uma desenvolvedora, né, de softwares lá, ela explica o porquê disso acontecer, né? Ela é uma mulher negra e aí ela fala que na turma dela, de mulheres já eram muito poucas. E aí, quando você falava ainda por cima de mulheres negras, esse número ainda era menor, né? Então, fica aí também um alerta, né, para que essas empresas, elas procurem, né, colocar pessoas de diferentes corpos, né, de diferentes tons de pele em suas empresas, porque a gente precisa de diversidade.
né? E aí quando a gente fala de diversidade, não é só pra, porque é modinha e tudo mais, sabe? Porque tem que ser politicamente correto e tudo mais. Não, é porque muitas vezes aquela pessoa branca que tá ali realmente não vai reconhecer o racismo daquela situação. E aí precisa de uma pessoa negra, precisa de uma pessoa de uma outra etnia, com outras vivências, né, para poder apontar aquilo que tá errado ali, sabe? Para que as coisas possam ser mais diversas para todo mundo, para que todo mundo possa ser incluído, né? Para que ninguém fique correndo risco de vida e ninguém fique sendo privado de fazer as coisas, né? O nosso segundo caso aconteceu com o Jack Alciné, que ele foi utilizar o programa Google Fotos, né, o app Google Fotos e tal, e aí ele notou que algo muito ruim aconteceu, né, porque o Google Fotos ele é capaz de identificar monumentos, ele é capaz de identificar várias coisas, né, só que, né, o que aconteceu com o Jack foi que quando ele foi tirar uma foto com um amigo dele, e os dois são homens negros, o Google Fotos não conseguiu identificar os dois como pessoas. O Google Fotos identificou os dois como macacos. Sim, gente, como macacos. Foi isso que aconteceu. O Google Fotos falou que tinham dois macacos ali. E aí o Jack entrou em contato com o pessoal da Google e tudo mais. A resposta que deram para ele foi: as pesquisas são na maioria fixas, mas ainda podem aparecer fotos nas quais não conseguimos reconhecer que havia um rosto ali. Estamos trabalhando nessa questão agora. E o pior é que não é a primeira vez que o sistema de rotulagem automática falha com seus usuários. Um avançado sistema de reconhecimento de imagem do site de hospedagem de fotos do Flickr identificou automaticamente animal e macaco em uma foto do fotógrafo Corey Dashon de um homem chamado William. As tags foram removidas. Gente, eu fico sem palavras, sabe? Sem palavras para esses casos, porque é sempre a mesma coisa, né? E não tem como falar que esses algoritmos não são racistas, né? Eles são criados para serem racistas. Eles são criados para serem racistas. Novamente, a tecnologia, ela é criada para ser racista. E aí, enquanto não tiver pessoas realmente dispostas a mudarem essa realidade, a fazerem uma mudança de verdade, uma mudança radical nesse sistema todo, a gente vai continuar passando por essas situações de ser chamado de macaco aí, até mesmo por máquina. Porque como se não bastasse ser chamado de macaco pelas pessoas, né? Agora os algoritmos aí, as tecnologias estão chamando a gente de macaco também. Essa questão desse reconhecimento facial e tal, né, acho que acaba deixando a gente com medo, né, de passar por determinadas situações. Porque quando eu voltei de viagem, né, da minha viagem para fora do Brasil, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, a gente tem que passar por uma sala que é pra te liberar mesmo, pra você entrar no país, né? É tipo a alfândega, eu acho. E aí você passa por uma maquininha que você tem que colocar o seu passaporte, né? E aí a máquina vai comparar, né? A foto que tá no seu passaporte com a imagem que vai aparecer sua na tela. E aí, assim, eu fiquei morrendo de medo, porque na foto eu tava de cabelo curto e tal, ao vivo eu tava de trança, tava de óculos e tal, e aí o negócio não me reconhecia por nada, não me reconhecia. E eu virei e falei, meu Deus, né, deu ruim. Entendeu? Deu ruim pra mim, vou passar vergonha, daqui a pouco a polícia vai aparecer aqui, né? Porque vão achar o quê? Vão achar que eu não sou a mesma pessoa, não é mesmo? Vão achar que eu não sou a mesma pessoa, vão achar que de repente que eu catei o passaporte de alguém, que eu tô fazendo alguma coisa de errado e tudo mais. E assim, isso não tinha acontecido com ninguém. Nenhuma das pessoas que eu vi passando assim, que eram brancas, né? Isso não tinha acontecido com elas, assim. E aí chegou na minha vez, aconteceu isso.
Ela só me reconheceu, depois eu fui, tirei o óculos e fiquei tentando, e a fila atrás de mim só crescendo, e eu com vergonha da situação, né? Só que aí eu já tava esperando o guarda aparecer do meu lado, só que aí acabou que depois de tentar algumas vezes assim, aí a máquina foi e conseguiu me reconhecer, sabe? Só que assim, poderia muito bem, né, ter sido um caso desses daí, que a máquina, ela não reconhece pessoas negras, assim. E aí, o que você faz numa situação como essa, sabe? O nosso último exemplo, né, o nosso último caso, é o caso que aconteceu, né, que ai, gente, nossa senhora, esse caso eu virei e falei, meu Deus, sabe? O que a gente faz, né? O que a gente faz? Porque assim, quando a gente não é chamado de macaco por essas tecnologias, né? Muitas vezes as pessoas negras muitas vezes têm o sonho de trabalhar nesse mercado e não conseguem, e aí muitas vezes também não conseguem consumir esses produtos, né? E aí, além disso, a gente pode ter a nossa vida ameaçada por esses produtos. Vocês acreditam nisso? Não acreditam? Então peraí que eu vou contar pra vocês o que aconteceu. O caso, gente, é dos carros autônomos, né? Porque foi feita uma pesquisa, né? E aí essa pesquisa, ela indicou, essa pesquisa aí do Instituto de Tecnologia da Geórgia, né? Ela divulgou as descobertas de um estudo conduzido que analisou a precisão com que os modelos de detecção dos objetos, como os usados por carros autônomos, detectam diferentes tons de pele. Os resultados obtidos indicaram que os modelos de detecção de objetos eram 5% menos precisos na detecção de indivíduos de pele mais escura. 5% menos preciso, gente. Ou seja, né, acaba que assim, que a gente tem mais chances de morrer aí, de sofrer um acidente aí por parte desses carros autônomos do que pessoas brancas. Gente, então, não sou eu que estou falando isso não, é pesquisa mesmo, é pesquisa. Nessa pesquisa, né, haviam aí 2 pedestres que o carro não conseguiu detectar, 2 homens, ambos andando na calçada como qualquer um dos pedestres que encontramos. A única diferença dessa vez foi a sua cor. Todos os outros pedestres anteriores eram brancos. Esses 2 homens que o carro não detectou eram negros. O que acaba acontecendo é que o prejuízo é sempre nosso, né? E assim, até quando que essa conta não vai fechar, né? Até quando que essa desigualdade vai continuar acontecendo, né? Então, assim, deixem aqui nos comentários outros exemplos, né? Porque precisamos discutir mais essa questão aí do racismo na tecnologia, que coloca as nossas vidas em risco, sim, né? Então, deixem aí nos comentários. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau!